Olá, bem-vindos a mais um episódio do Auto Hubcast. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um dos temas mais frequentes em quem atende criança no consultório, que é a tosse em crianças, né? Tosse pediátrica. A gente sabe que apesar de ser um reflexo protetor das vias aéreas, quando esse sintoma persiste, ele agrega muita ansiedade e preocupação e acaba endoidando a gente junto na hora de fechar o diagnóstico. Perfeito. E para abordar esse tema com mais profundidade, nós trouxemos aqui duas convidadas bem especiais, doutora Marília Dantas, pediatra, seja bem-vinda. Obrigada. E doutora Fabíola Fonseca, pneumopediatra, também seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então vamos lá. Esse episódio chega para você em parceria com a Audiosonic Aparelhos Auditivos, centro de referência em tratamento auditivo, com foco em tecnologia de ponta e compromisso com o cuidado. Então, para começar a nossa conversa, a gente sabe que os guidelines de tosse crônica na pediatria colocam a tosse crônica como aquela tosse que persiste mais de 4 semanas, né? E, doutora Fabíola, o que é que você faz na sua investigação inicial e que outros sintomas, que outros dados na anamnese, além do tempo, fazem com que você mude ou direcione seu raciocínio diagnóstico para alguma entidade clínica? Então, a gente sabe que tosse é um mundo. Então, é um sintoma frequente e eu costumo dizer que a tosse é nossa amiga. A tosse, ela surge para proteger o pulmão de ter contato com vírus, bactérias, poluição. Então, corpo estranho, né? Então, é natural tossir e é normal tossir. Inclusive, quem não tem nenhuma doença. As crianças, elas podem tossir em torno de 11 vezes, segundo fontes, ao dia, sem ser caracterizado como uma doença. Porém, existem as tosses que a gente tem associação com doenças, e aí a gente vai classificar em agudo, subagudo, crônico, né? O mais comum é tosse associada a resfriado. Então, a gente tem o gotejamento posterior, vocês otorrinos sabem melhor do que a gente. E aí aquela tosse normalmente produtiva, lava o nariz e melhora, né? E é normal uma tosse de um resfriado ela ir até 14 dias, até 3 semanas. Pouquinhos ficam uns 10% até um mês. Mas existem tosses por várias doenças, né? A gente também tem a asma, que é uma doença crônica prevalente e extremamente comum. A gente tem mais de 300 milhões de pessoas no mundo com asma, especialmente a faixa etária pediátrica. E aí também é uma tosse que normalmente é uma tosse seca, que varia ao longo do dia, a intensidade, piora pela manhã, piora à noite, tem a melhora com o broncodilatador, tem a melhora com o corticoide inalatório. E aí é outro caminho de tratamento. E tem também as tosses produtivas, né? E aí, quando a gente passa de 4 semanas de tosse, a gente precisa pensar nos diagnósticos. Então, assim, o que é que tem de mais comum? De mais comum é doença infecciosa, certo? Então, a gente vai pensar em bronquite bacteriana protraída, e aí o tratamento seria com amoxicilina clavulonato por 14 dias. Não melhorando, a gente inclusive pode tratar novamente, mas não melhorando, a gente tem que pensar que a gente está num lugar, eu falo muito, tá? Pensar que a gente está num lugar que é altamente prevalente em tuberculose. O Brasil e Recife, Pernambuco especialmente, tem muita criança com tuberculose. A gente tem uma área endêmica, então sempre lembrar desse diagnóstico. Infelizmente, é muito comum. E é um diagnóstico de uma tosse. Quem tem tuberculose tem uma tosse produtiva, que ela não costuma ter períodos de melhora, ela sempre está lá. E ela pode ir aumentando, a quantidade de secreção pode vir acompanhada de perda de peso, febre, sudorese, enfim. Mas, falando disso, de doenças infecciosas, né? Em tosse crônica, né? Eu já não vou nem falar das agudas, tem pneumonia, tem outras coisas aí, resfriado. Mas tem isso. E tem também doenças mais raras. Então, a gente lembra de fibrose cística, por exemplo. É bem importante lembrar sempre que uma criança, pode ter um ilho meconial no nascimento, dificuldade de crescimento, dificuldade de ganho de peso, esteatorreia, infecções de repetição pulmonares, sabe? Sinusite associada, enfim. Então, lembrar, sibilância grave. Então, a triagem da fibrose cística é através do teste do pezinho. Porém, se você suspeita, tem esses sintomas, você pode mandar para o centro de referência, que aqui em Recife é no IMIP, e a gente vai prosseguir com a investigação através do teste suor e, se necessário, o teste genético.
E existem outras doenças também, mas enfim. O Fabi, coitada, ficou com essa pergunta, mas... Porque eu acho que eu já que falei abriu o muita leque, coisa. né? Mas a nossa próxima pergunta era realmente falando sobre tuberculose, justamente pela prevalência. Aí, nesses casos que você suspeita de tuberculose, quando é que você está obrigado a investigar? Como você faz essa investigação? E quão desafiador esse diagnóstico, considerando que algumas crianças menores não conseguem expectorar, né? Então, eu amo esse tema tuberculose, né? Mas a tuberculose, como eu falei, ela é muito prevalente. E aí a investigação depende, em parte, da faixa etária. Porque a criança, ela não expectora. Então, o que é que a gente estuda, né? Quando a gente vai estudar tuberculose, a gente lê, tá assintomático respiratório, ou seja, 3 semanas de tosse produtiva, você vai fazer um raio-x, você vai fazer um escarro, né? A baciloscopia, né, para ver lá a quantidade de bacilos no escarro. Sim. Sendo que a criança, e vai fazer um PPD ou um IGRA. O PPD, que é aquele da pele, ou o IGRA, que a gente pode fazer a partir de 2 anos, que é a coleta de sangue. Hoje em dia, o Ministério da Saúde deixa fazer um ou outro, ou os dois. Se você suspeita muito, você pode fazer os dois. Porque pode vir positivo em um, vir negativo no outro, mas o que vier positivo você vai considerar. Mas criança... É um pouquinho mais difícil, porque a criança costuma ser paucibacilar. Então, não é tão fácil o diagnóstico quanto no adulto. E aí, você pode fazer outras coisas para você achar o bacilo, né? Você pode fazer lavado gástrico, porque a criança deglute a secreção. E aí, você pode deixar... Por exemplo, como é que se coleta? Deixa a criança em jejum de um dia para o outro, passa a sondinha, aspira aquela secreção e manda para um lugar para fazer a avaliação, como se fosse um escarro. A sensibilidade é menor. Também, né? Como Pra é? ver a baciloscopia. Como se fosse a baciloscopia mesmo. A sensibilidade é menor porque normalmente são paucibacilares e também você está diluído no suco gástrico ali, mas a gente consegue. Pode fazer o PPD, o IGRA. Tem isso, você pode aspirar diretamente a secreção também, colocar para estudo, certo? Então, tem o GeneXpert, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que aí você vai ver partículas do Mycobacterium tuberculosis e a sensibilidade dele é melhor. Aí você pode também pegar qualquer tipo de secreção, né? Só não faz em sangue. Mas o resto você pode fazer, o GeneXpert, que você vai ver o pedaço do bacilo. Então, também é uma forma de investigação. E lembrar que a tuberculose, quando você faz a radiografia, não é feito o adulto. Vou ver uma caverna. Criança, não é assim. Pode ser só uma consolidação, uma pneumonia que não fica boa. E não tem tanta predileção. Feito a gente vê em adulto, lobo superior direito. Criança pode vir em qualquer lugar. Só dificultando, né? Deixando o desafio aí pra gente que vai atender, né? Mas é verdade. Tem guidelines, a gente vai revisando e isso vai ficando mais no nosso dia a dia. E falando em guidelines, eles apontam um pouco além da duração, né? Assim, para Marília, um pouco. Além da duração, eles apontam o impacto dessa tosse, por exemplo, na qualidade de vida daquela família, daquela criança. Como é que tu tende a abordar esse tema com os pais? Quando é necessário investigar ou acalmar eles que tá tudo bem? Como é que é a tua abordagem? Então, eu acho que a orientação, né, e dar algumas previsibilidades para a família acalma um pouco o coração dos pais, né, porque tosse é uma coisa que incomoda a família inteira. Porque tosse, ninguém dorme, fica preocupado. Então, geralmente, como a Fabi falou inicialmente, essa tosse de um resfriado, ela pode persistir, né? Então, num primeiro atendimento, principalmente na urgência, eu atendo na urgência também, eu digo, minha gente, a tosse pode durar tranquilamente 7 a 10 dias. Então, isso já diminui a expectativa desse pai, que muitas vezes volta com 3 dias. Doutora, ainda está tossindo. Mas vai tossir. Porque, como a Fabi disse, é o esperado do ciclo da doença, né? Então, eu acho que quando a gente vai trazendo mais informação para essa família, vai deixando eles menos aflitos. E aí, dando essa previsibilidade, se 10, 15 dias a tosse está persistente, né? Mesmo que seja só a tosse, sem outros sinais de alarme, volta. Me avisa, então manda mensagem, né? Retorna na consulta para a gente reavaliar e reescutar essa história para ver se realmente a gente precisa seguir com a investigação ou essa tosse ainda é daquele quadro inicial que está num processo de melhora que muitas vezes os pais não conseguem perceber, mas quando a gente vai conversando eles vão dizendo, não, realmente já está um pouquinho melhor, né? Só 1 ou 2 vezes ao dia e aí vai seguindo. Joia. E aí, falando justamente desse
desses sinais de alerta, né? Quais seriam esses red flags aí que você, na consulta de reavaliação, no caso que não está melhorando, ou até num primeiro atendimento que já chegou com história prolongada, o que é que chama a tua atenção como dado, para além do tempo, que faz com que abra um caminho diagnóstico diferente? O diagnóstico diferencial, a gente estava falando antes, né, que é imenso, mas algumas coisas, por exemplo, como sinusite, né, que é bem da prática de vocês aí, pra gente pensar também numa criança que tem muito uma tosse que piora com gotejamento posterior, ali quando deita, tem associado uma cefaleia, né, muitas vezes tem aquela criança muito encatarrada, muito com a secreção nasal mais espessa que você percebe. Outro sintoma, outro diagnóstico diferencial também é doença do refluxo, né? Nos pequenininhos, mais difícil de diagnosticar em si, porque aquela postura de hiperextensão do pescoço, regurgitações, nem sempre é uma coisa que chama tanta atenção dos pais quando é mais sucinto. Nos maiores já tem aquela dor mais retroesternal, às vezes se queixa mesmo de uma pirose, né? E tem também aspirações, né? Sim. Então, aquele paciente que já tem uma encefalopatia crônica, que pode também ter tosse sempre associada aos momentos de comida, dificuldade, engasgos recorrentes. Então, acende luzinhas aí pra gente pensando, fazendo uma anamnese mais extensa, né? Mais definidora com os pais. Joia. Falando um pouquinho sobre refluxo, que tu já entrou no tema, a gente até já tem um episódio sobre isso. Quem não assistiu, por favor, volte 2 casinhas e assista. Tá ótimo. Tá ótimo, né? Mas assim, de guideline, a gente deveria investigar e tratar crianças com suspeita de refluxo, só que sem nenhum outro achado para refluxo, só com a tosse crônica. Como é que a gente apazigua isso? Porque, assim, eu também no consultório recebo muitos pais pensando, não pode ser refluxo, porque tem o mesmo raciocínio ali do adulto, né? Mas a gente sabe que na criança é diferente. É um pouquinho diferente, né? Mas, assim, via de regra, nessa faixa etária de pediatria, a gente não costuma investigar com exames de imagem, por exemplo, né? A gente não costuma pedir uma endoscopia. Não sei se na prática do consultório do especialista vocês pedem mais, mas a maioria dos guidelines vem dizendo que a gente teste terapêutico mesmo. Então, apesar da gente saber dos riscos aí, né, do uso do IBP indiscriminadamente, mas diante de uma suspeita muito forte, a gente faz um teste terapêutico aí no mínimo 2 semanas para avaliar uma resposta. Tendo outros sinais, né? Não só a tosse. Lembrar que às vezes a criança cursa com dificuldade de ganho de peso, começa a cair na curva. Eu já peguei uma criança que tinha tosse, era um lactente, tinha uma tosse produtiva. A gente inicialmente tratou como quadro infeccioso, não melhorava. Aí eu comecei a notar que na curva não estava legal. Sendo que esse foi um pouquinho diferente, porque eu mandei pro otorrino, porque tinha muita secreção. E aí, a otorrino viu e notou o refluxo. Aí a gente começou o inibidor de bomba de próton, a criança normalizou. Legal. Foi. Aí assim, mas quando você vai estudar, é teste terapêutico. Você acha que pode ter um refluxo no meio, aí você vai ver esses sinais de alarme, de doença do refluxo, e aí você pode estar autorizado a tratar como um IBP. Perfeito. Se não melhorar, você pode ampliar a investigação, porque também você não vai ficar fazendo exame invasivo para todo mundo, sabe? Sim. Perfeito. E com relação, Fabi, quando a gente tem um paciente que tem, por exemplo, infecções respiratórias, pneumonia realmente de repetição, ou um paciente com atraso do crescimento, um histórico familiar mais suspeito. Tu começou a falar ali um pouquinho sobre doenças estruturais, né, doenças genéticas como fibrose cística, discinesia ciliar. Como é que você faz realmente essa condução inicial? Assim, fora o teste do pezinho, você vai fazer... Quando os pacientes, assim, você recebe isso no consultório, mas, assim, paciente já com suspeita para você fazer a investigação. Quando né? Que você é sinal de alarme, né? Enfim, é porque aí entra para tanta coisa, mas, assim, se for por pneumonias de repetição, a gente tem que lembrar... Primeira coisa, se foi pneumonia tuberculose. Mesmo. Primeiro, exatamente, isso é muito importante. Porque foi de verdade. O que acontece, isso é bem importante. Se não foi um princípio. Nem é o tema de hoje, mas eu vou falar. Crise de asma não é igual a pneumonia. Então, a gente pega a criança com crise, com resfriado, com crise de sibilância, e aí chega na emergência e trata como pneumonia. Aí bota o broncodilatador e melhora. Sendo que melhora não é pelo antibiótico, não era pneumonia. Então, a gente costuma receber muito pneumonias de repetição, que na verdade é asma desencadeado por resfriado. Isso é
uma coisa extremamente comum. Mas pode ser pneumonia de verdade. Então, para um médico que vai receber esse paciente, é importante pedir todo o histórico de exame de imagem, se teve internamento, ler tudo. Se tiver exame de imagem, ver se é no mesmo local ou não, porque você vai... Pode ser aspiração de corpo estranho, pode ser uma malformação pulmonar, pode ser tuberculose, lembrar sempre da tuberculose, pneumonia de repetição. E aí a gente vai ampliar, sabe? Então, você vai olhar o exame de imagem, pode ser deficiência da imunidade, se for associada a outras infecções, também, se não tiver um lugar fixo de pneumonia, porque aí a gente falando de tosse, é bem comum ter essas queixas, né, de pneumonia, de repetição. E pode ser as outras doenças mais raras, né, que aí, como eu falei, pode ser uma malformação, se você nota que às vezes tem uma coisa estranha ali, tá sempre naquele local, enfim. Ou aspiração de corpo estranho, aí vem, muitas vezes, associada a sibilância recorrente, né? Ou aquela pneumonia sempre naquele local, quando impacta e faz a infecção naquele local. E pode ser as doenças genéticas, né? Então, a gente vai lembrar de fibrose cística, né? Fibrose cística, das doenças raras, é a mais comum. Então, no IMIP, tem mais de 100 crianças com fibrose cística. Então, sempre lembrar, é uma doença que realmente... a gente acha por aí, são várias mutações, não depende só, né? São várias mutações genéticas naquele gene CFTR. Então, sempre pensar no diagnóstico diferencial. E aí você vai de cinesia ciliar primária, né? Então, é bem amplo. Mas, normalmente, o que é que você vai ver de sintoma, né? Então, na fibrose cística, você vai ver o paciente que não ganha peso, não cresce, infecção grave de repetição, sinusite, muitas vezes associada a pólipo, esteatorreia, certo? Bacteamento digital, bronquiectasia, se você for fazer exame de imagem, porque você vai progredindo sua investigação, né? Então, tem isso, tem a discinesia ciliar primária, que também é uma doença genética, e aí você vai ver, pode ver associação com síntose inversos, também sinusite, otite de repetição, internamento no período neonatal. Então... são coisas mais raras, mas é sempre bom lembrar, porque também pode chegar para qualquer um, né? Feito às vezes chega do nada, é uma asma. Quando a gente chega lá, um menino com uma deformidade torácica bem importante. Então, enfim, acontece, se a gente não souber, né? que existe, a gente não vai procurar, A gente não vai procurar. Ou, esses casos, é bom encaminhar para o especialista, mas a maioria dos casos, um médico generalista, ele vai conseguir manejar, né? Até porque tosse é um sintoma extremamente comum. Joia. E deu uma pisadinha ali na asma. Vamos só pegar esse gancho. A gente sabe que a asma, a tosse isoladamente não deve ser um fator aí para dar o diagnóstico de asma, né? E o que é que vocês veem aí? Quais as principais armadilhas na condução desses casos para que se evite o uso do broncodilatador e do corticoide de forma indiscriminada? E também, aproveitando a pergunta, alguns guidelines propõem que a investigação da tosse seca prolongada aí, a gente já peça um raio-x, uma espirometria. Como é na experiência de vocês em relação a isso? Se vocês pedem isso, a partir de que idade uma criança consegue fazer espirometria? Enfim, vamos entrar nesse tema. Né? Tá certo. Minha gente, eu falo muito, aí vocês podem me interromper. A asma, ela é uma doença crônica, é uma doença inflamatória crônica, certo? E ela vai ter um padrão de variabilidade ao longo do dia. Ela varia no tempo e intensidade. Então, o padrão da tosse da asma, porque assim, a asma, ela pode se manifestar por várias coisas. A gente tá falando da tosse, então a gente pode entrar no sintoma de tosse como asma. Mas, tem a sibilância, tem a dispneia, a queda de saturação, enfim. Mas tem asmático que se manifesta por tosse, certo? Então, o asmático que se manifesta por tosse, como é a tosse da asma? Ela é uma tosse que ela varia ao longo do dia. Normalmente é uma tosse seca, irritativa. E aí, vamos supor, a criança que piora de manhã e piora no final do dia, que tem a tosse noturna, que vai fazer um exercício, brincar, e ela começa a tossir. Às vezes está rindo, chorando, muda o tempo. Qualquer coisa em excesso, né? Qualquer coisa em excesso, aí começa a tossir, certo? Sendo que aí... No GINA ele coloca para uso do corticoide inalatório. Aí a tosse da asma, ela vai responder ao broncodilatador. Então, eu quero saber agora.
tô tossindo. Então, vou fazer o salbutamol. Eu faço um teste com salbutamol, vamos supor, exemplo, 4 jatos de salbutamol. O salbutamol, ele vai agir 3 a 5 minutos. Com 15 a 20 minutos, é para aquela tosse ter melhorado. Se você está tratando, não está mudando, a tosse deve ser outra coisa, certo? E aí o Gina fala justamente isso. Ele fala que tem a resposta ao broncodilatador, definição de asma, aquela tosse que varia ao longo do dia, com tempo e intensidade, e ela vai ter a resposta ao broncodilatador. Em relação ao tratamento, um médico acha que é asma, não tenha medo de fazer o corticoide inalatório. Não tenha medo de fazer o corticoide inalatório. São microgramas. É melhor do que fazer miligramas. Prednisolona, enfim. Certo? Então, não tenha medo de fazer. E aí, você começa o corticoide inalatório. E aí, você vai reavaliar com 6 a 8 semanas. Se tiver uma resposta, melhorou aquele padrão de tosse, aí é compatível com asma. E também tem a resposta ao broncodilatador, também é compatível com asma. Aí, lembrando que você vai perguntar, né? Histórico familiar, né? Se tem pai, mãe que tem histórico de asma, se tem dermatite atópica, se tem rinite, é extremamente importante. Se tem eosinofilia, né? Que são aqueles índices preditivos de asma que você vai investigar também. E também, em alguns casos pós-infecciosos, o paciente pode ter uma hiperreatividade brônquica, né? Devido ao quadro, né, infeccioso. E aí também está bem empregado fazer um broncodilatador, temporariamente. Só vai ter efeito se tiver componente de asma. Mas você pode fazer o teste terapêutico, porque se você fizer o broncodilatador, ou vai melhorar, ou não vai acontecer nada. Não vai prejudicar. Ah, tô na dúvida, faz 4 jatos de salbutamol, não vai dar efeito colateral em ninguém. Ou vai aliviar, ou não vai fazer diferença. Ah, não fez diferença nenhuma. Eu tô considerando que fez a técnica adequada, né? Não fez diferença nenhuma. Não era isso, certo? Fez diferença, continua o uso. Porque a gente recebe muito paciente no consultório, principalmente pós-internamento. Teve uma BVA, recebeu alta fazendo corticoide inalatório e às vezes fica se prolongando, fazendo alguém replicando aquela prescrição, né? Exato. E aí, justamente, talvez por isso o questionamento e o alerta nos guidelines sobre o uso do corticoide inalatório sem critério, porque realmente alguns pós-infecção vão melhorar, por conta de até o tempo mesmo já iria melhorar. Sim. E às vezes isso fica replicando, a mãe não entende se é asma ou não, enfim. E aí justamente é necessário a espirometria, uma prova de função pulmonar para a gente dar esse diagnóstico, ou somente o teste terapêutico fechou isso? Em que crianças você pede a espiro e quando? E o raio também, né? E o raio-x? O raio-x é para... Raio-x logo no começo, porque vai até para TB, né? Você está investigando coisas diferentes também, mas... Para diagnóstico de asma, não. Se vê que ele tá com... Tem às nada vezes a até ver. confunde mais do que ajuda. Nada a ver. Ele vai para diagnóstico diferencial. Aí eu tô achando que essa tosse é uma tuberculose, raio-x. Mas para asma, não. É o sintoma, como eu falei, a resposta ao broncodilatador e a longo prazo com um tratamento com corticoide inalatório. Então, é esse o diagnóstico. Quando a gente vai estudar o GINA, né? Todo mundo, enfim, conhece o GINA, já que é para o alvo médico. O GINA é um guideline mundial formado por especialistas. Então, eles se reúnem todo ano e eles determinam algumas coisas lá. Então, o GINA, ele antigamente, até 2 anos atrás, ele dizia que tinha que fazer espirometria, certo? Hoje em dia, aí no ano passado, ele já ampliou e colocou como possibilidade o peak flow, que aí você vai ver o pico expiratório. Por quê? A espirometria é um exame difícil de fazer. Então, quando você vai estudar a espirometria, ele é a partir de 6 anos. Mas eu não sei se vocês já viram fazendo espirometria. É difícil de fazer, é horrível. Tem adulto que não consegue. Criança é uma novela. Imagina. Então, assim, é difícil. Você na audiometria, ele já Pronto. tem dificuldade. Pronto, imagina exatamente. É muita colaboração, né? E a espirometria, ela, muitas vezes, só vai alterar ou na crise, porque na asma intercrise, muitas vezes não tem comprometimento da função pulmonar. E às vezes, o esforço respiratório, ele não desencadeia a crise. Certo. Porque tem gente que cansa com resfriado, mas pode soprar o que for, brincar o que for, gritar o que for, não vai alterar, né?
Não vai fazer broncoconstricção. Então, você não vai flagrar na espirometria. A espirometria, ela é um indicador de remodelamento pulmonar. Então, se eu já tive crises que fez um remodelamento e aí comprometeu minha função pulmonar, eu vou ver na espirometria. Mas não necessariamente eu preciso. A gente tem muito paciente que tem asma grave, que faz imunobiológico, a espirometria normal. E ele responde ao broncodilatador, ele responde ao imunobiológico. E esse paciente vai dizer que não tem asma porque a espirometria veio normal? Não, certo? Perfeito. Mas, eu tenho acesso à espirometria, é muito interessante fazer. Eu tenho acesso, tenho como fazer, vou marcar, vou pedir. Eu acho que é válido fazer, mas eu não dependo da espirometria como critério obrigatório. Até Pra para dar dar o doença diagnóstico. prevalente, né? Imagina se a gente precisar. É muito todas, né? complicado. Para todas as crianças, exato. Mas falando um pouquinho agora, mudando de assunto, acho que um tópico até bem relevante, porque não é tão conhecido assim por outros especialistas, é a bronquite bacteriana protraída, né? Tu pode falar um pouquinho pra gente do que é esse diagnóstico, quando você pensa nele? Eu sei que você já também comentou a forma de tratar, mas fala pra gente um pouquinho, Fabi, qual a importância dele. Então, a gente vai pensar na bronquite bacteriana protraída, naquela tosse produtiva, mais de 4 semanas. E aí o tratamento, a gente vai cobrir os germes mais comuns, né? Por isso que o tratamento é com amoxicilina clavulanato. Pneumococo, hemófilo, moraxella, aí você vai cobrir com amoxicilina clavulanato por 14 dias. Não melhorando, você pode repetir, certo? Então, melhorou, você pode dizer que teve a bronquite bacteriana protraída, que é um quadro infeccioso dos germes comuns. Tá bom? Mas aí se não melhora, aí a gente também, mais uma vez, outros diagnósticos, lembrando da tuberculose, porque é uma tosse crônica produtiva, mais de 4 semanas, a gente sempre tem que pensar. Então, obviamente que a gente vai primeiro tratar os germes comuns. Então, outra coisa também comum é tosse também, sinusite. Sinusite. Mas E aí aí o paciente teria sintomas nasais, né, Fabi? Tem Então, os sintomas nasais e seria- também vai estar incluso no tratamento. Então, meio que você faz amoxicilina Cobrir tudo. clavulanato, você cobriu tudo. É verdade. Entende? Aí, se não melhorou, aí você vai para os diagnósticos diferenciais. Satisfeita? Perfeito. E os diagnósticos diferenciais a gente meio que passou um pouquinho, não foi? Marília falou aí da parte do refluxo, aspiração gastroesofágico, das crônica, aspirações. Perfeito. Algo É. mais sobre o diagnóstico diferencial que tu pensou em perguntar? Não, acho que não. A gente volta a qualquer coisa. Joia. Falando um pouquinho sobre o manejo da tosse, Marília, eu queria conversar um pouquinho contigo sobre o uso indiscriminado, principalmente de remédios para tosse. Como você lida com isso? O que é que está na tua prática, o que é que não está? E como orientar os pais, realmente, diante dessa pressão para prescrever algum xarope para tosse? É difícil, porque a ansiedade já chega assim, né? Mas não tem nenhum... Você conversa, explica, aí faz, no final faz... Mas não vai passar nenhum xarope, né? Então, a gente fica naquela pressão, realmente, acho que o termo é esse. Mas o bem-estar da criança tem que vir em primeiro lugar, né? A gente sabe que a maioria das medicações que estão em farmácias não tem indicação, né? Não tem nenhuma evidência científica sobre antitussígenos, mucolíticos, principalmente na faixa etária pediátrica, né? Então, assim, abaixo de 2 anos, inadmissível. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas prescrições, que hoje em dia são muito comuns. Eu costumo dizer aos pais assim, minha gente, se tivesse um muito bom, não tinha tantos. Eu falo a mesma coisa. Né? Eu digo sempre isso, eu digo, veja, quantos? Aí, às vezes, o pai já chega assim, já tomei um vidro disso. Digo, então, o senhor está me provando que não serve. Não funciona, Né? Não tem evidência científica, e a gente ainda tem alguns que têm ação no sistema nervoso central, que podem rebaixar nível de consciência. Né? Muitas vezes a criança chega, já internei um paciente em UTI por conta de uso de xarope, e não foi uma superdose. Né? Porque ali, principalmente 2, 3 anos, que as bulas vêm acima de 2, a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica, né? Entendi. Principalmente É um quando perigo, envolve... Pois é. Então, não tem recomendação. E aí, nessa ansiedade dos pais em fazer algo, né? Além da lavagem nasal, que sempre que tem muita rinorreia, né? Esse comprometimento, a gente orienta a fazer, é o uso de xarope de vó, né? Aquela receita antiga de vó, bota um pouquinho de mel com algum suquinho, ou então com... O pessoal bota rodelas de abacaxi, Limão, né? própolis. Misturado aí. Essas receitas caseiras, elas têm melhoras, né? O mel também tem evidências, sim, científicas, né? De efeitos anti-inflamatórios, acalma essa sensação de tosse. Então, é liberado
para crianças a partir de 2 anos. Digo, a partir de 1 ano, a gente estava falando disso, eu que troquei agora. Antes era só a partir de 2, né? E muita gente fica, mas com 1 ano já pode fazer a partir de 1 ano. A gente não pode adoçar as coisas com mel. Entre 1 e 2 anos aí não tem indicação. Mas para uso fitoterápico, aí, terapêutico, para tosse, a gente pode fazer o mel ali acima de 1, 2 anos. Geralmente orienta 2 vezes ao dia, 1 colher de chá. Né? E acima de 2 anos, que a gente já tem um contato maior com açúcar, 3 vezes ao dia. E à medida que essa idade vai aumentando, a gente pode fazer colherzinhas maiores, né? Mas é geralmente 2 a 3 vezes ao dia. Perfeito. Acho que o que a gente pega também muito prescrito é anti-histamínico para tratar uma tosse aguda em um quadro gripal. E aí, o que a gente às vezes vai pegar no consultório depois é uma secreção extremamente viscosa. Porque o que a gente, anti-histamínico faz, ele seca, né? Resseca a fossa nasal. Então, será que aquilo ali não está até piorando, né? Fazendo aquilo ali evoluir para uma sinusite aguda. E às vezes eles já chegam usando realmente. Exato. E outra coisa que a gente chega usando muito também é a acetilcisteína. A gente estava conversando sobre isso no começo, né? Que aumenta aqui a produção de secreção e a criança não consegue necessariamente expectorar. Isso. Então, também não tem muito espaço, né? Pra gente passar. Até no adulto, às vezes, a gente vê pouca evidência, dependendo do caso. Mas na criança não tem nem oportunidade, não né? Tem, como é a tua experiência? Não é pra usar. Eu nem sei a dose, porque eu não uso. Não uso nenhum antihistamínico, não uso nenhum mucolítico para criança, exceto o mel de abelha, hidratar e lavagem nasal. Perfeito. E o mel ainda, a gente também comentou aqui, o mel ele também ajuda na sede. Então, para a gente ter uma secreção mais fluida, que vai, ao longo daquele tempo, melhorar, né? Ela vai ficando mais diluída, que é o que a gente quer na secreção. A água é importantíssima. Então, vem o mel e a gente acaba tomando mais água, porque bebeu algo mais doce e ajuda também nesse efeito terapêutico, né? Que é a lógica do xarope caseiro. Exato. Perfeito. As vovós corretas. Estavam certas. As vovós estavam certas. Quando a gente fala um pouquinho agora sobre um diagnóstico mais de exclusão, que seria a tosse por um distúrbio somático, né? Ou a tosse de tique, a tosse antigamente chamada habitual. Quão longo é esse caminho a percorrer para fechar esse diagnóstico? Vocês têm experiência com casos desse tipo? Eu sei que é algo mais raro, mas contem pra gente quais são as características que podem fazer o médico suspeitar disso, ou mesmo assim, alguma característica da tosse de repente, ou um sinal acompanhado. Quer falar? E aí? Depois eu falo. Não, acho que essa tosse, né, ela é uma tosse seca em crises, que muitas vezes está associado com momentos de estresse, ansiedade ou não, né? Às vezes é uma tosse que segue o dia inteiro, mas quando a criança está num distrator ali que leva ela para outro espaço, né? Uma história, uma imaginação, aí essa tosse melhora. Mas acaba que é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente tem um longo caminho aí percorrendo também, às vezes, numa investigação, tenta antibiótico, todo aquele passo a passo do guideline. Muitas vezes investe mais em exames de imagem para afastar outras queixas, para chegar nesse diagnóstico, né? Porque justamente é um diagnóstico de exclusão, não é fácil. Sua tosse é psicogênica. Não, minha gente, é bem difícil. Então, assim, quando a gente vem chegar nesse diagnóstico, já passou por tratamento, muitas vezes, de doenças infecciosas, de asma, sabe? Exames complementares também, exames né? complementares, mas eu já tive um caso que a criança, ela já tinha ido para vários lugares com a tosse, e aí já tinha tentado tudo quanto é tratamento, inclusive de asma, porque aí não melhora. Aí associa bronquilatador de longa, aí não melhora, aí bota corticoide nasal tópica, aí vai no montelukast, aí vai no tiotrópio, e aí não melhora, altas doses de corticoide. Minha gente, não é asma. Mas enfim, aí já chega bem mexido, mas faz os exames complementares, então às vezes vem até com tomografia, você dá face, tórax, não tem nada. E aí você não vai ver nenhum sinal de alarme, né? Porque a criança está crescendo, a criança está ganhando peso. Isso. Não tem outros comemorativos. Você vai fazer teste alérgico normal, tudo normal. Espirometria normal. Enfim, mais uma dica quando observar os pais. Porque muitas vezes os pais já vêm muito ansiosos. Porque o menino para de tossir, não para de tossir, já está tudo doido. Já foi em vários médicos. Então, fui no pneumo, vai em vários. Porque quer várias opiniões, aí vários pneumos. Aí você já pega aquele
Aí pneu, fichário. motorrino, tudo. Aí foi um no outro, aí já chega falando do outro. Aí eu, pronto, vamos lá, fazer tudo de novo. Mas aí, tem observar essa questão dos pais. Mas essa tosse psicogênica, ela não vai ter à noite. Então, a criança, ela vai dormir, certo? Ela não vai acordar no meio da noite por conta de tosse. E é interessante conversar e distrair a criança no momento da consulta sobre algum tema que ela gosta. Aí, quando ela começa a falar, no instante a tosse vai embora. E aí você nota que quando você está fazendo outra coisa, ela começa a tossir de novo. Mas não interrompe. Então, não é fácil, mas é uma forma de você talvez pensar. Mas realmente é de tudo. Aí eu acho que é o diagnóstico mais difícil. Joia. Imagina. Ainda mais uma criança, né? Deve ser bem complexo mesmo chegar nesse diagnóstico. Mas aí, pensando em diagnósticos difíceis, enfim, na verdade, pensando em linha de diagnóstico, como é que é teu raciocínio em exames complementares? Quando pedir uma tomo, uma broncoscopia, que exames e que ordem de raciocínio geralmente guiam teu Meu caminho? Acho que Deus. especificamente a broncoscopia, né? Que é Ai, meu menos Deus. disponível. Ai, é Enquanto tanta a Fabi coisa. pensa, eu vou pincelar só um pouquinho sobre tomo para afastar a sinusite. A gente não faz isso Por em favor. criança, por favor, né? Que é muito, às vezes a gente chega, não, doutora, não tem como, os pais já chegam assim, não tem como fazer uma tomografia não, porque eu acho que ele tá com sinusite. Quando não pede um raio-x, Não, o raio-x, esse já avançou. eles já avançaram. Até eles sabem que O não é raio-x para já pedir é raio-x, uma- seja fácil. Ótimo. Então, ter cuidado com isso. Boa, muito mas- boa, Bom, bem Marília. lembrado, porque diagnóstico de sinusite em criança é clínico. Isso. Exato. Não fazer exame de imagem. E em adulto também, né? Sinusite aguda, a gente É. fecha a maioria das vezes clinicamente. Sim, Vai- né? A E tomografia quando vai fazer um fica exame, reservado é para um vaso. planejamento Exatamente. cirúrgico, para algo bem mais... Né? E eu tava falando, quando a gente pede algum exame, geralmente é uma nasofibroscopia, que num caso agudo vai dar. No caso crônico, muitas vezes também vai dar. E não tem radiação e você faz no consultório. Uhum. Assim, Exato. enfim. Mas e a broncoscopia? Tu pede em que situação, Ai, geralmente? meu Deus. A gente não costuma pedir tanto broncoscopia. Ela entra como diagnóstico diferencial de algumas doenças. Então, se eu tenho uma tosse, e aí eu acho que pode ter um corpo estranho, por exemplo, aí a broncoscopia vai ajudar. Às vezes você faz para ver se tem alguma malformação, porque através dali você vê se tem alguma estenose, né? Às vezes uma Tipo, fístula na neovascular, traco uma esofágico, o fístula. paciente faz pneumonias aspirativas, mas é uma criança Exatamente. neurologicamente né, normal, digamos assim. E aí tá aspirando, pneumonia aspirativa. Ou para coletar exame, né? Que você, pela broncoscopia, você faz um lavado. Sim. E aí, mas a broncoscopia, ela é um exame que assim, faz no bloco cirúrgico, né? A gente sabe que tem as intercorrências, aí fica o anestesista lá, né? Morrendo de medo. Aí é bem tenso. E aí a criança começa a desaturar. E para um pouquinho, aí volta de novo, enfim. É um exame que ele tem suas complicações. Então a gente não pede tanto. A gente consegue. Normalmente, ele não é um exame de escolha. Claro que tem as indicações, né? Como eu Geralmente falei. já são para diagnósticos mais raros, né? Não é do aquela dia a tosse dia. bem feia que parece uma traqueomalácia, às vezes a gente tem que fazer, pensando mais assim na otorrina. Então, na minha prática, a endoscopia de vias aéreas, a gente faz normalmente se um paciente tem laringite de repetição. Isso. E aí não entraria tanto um diagnóstico de tosse, né? Diferencial de tosse. Mas pode acontecer, ou então o passado de traqueostomia, né? Que a gente tem muito paciente em comum, eu e Fabi. E aí você já sabe, né? Imagina que tem uma estenose ali, ou alguma Exato. coisinha, você vai. Aí entra nesses casos. Exato. Ou uma fístula, né? Traqueosofágica que não fecha. Acho que seria mais, nesses casos, bem selecionados, né? Isso, exatamente. Não é um exame que a gente costuma pedir de rotina, sabe? Perfeito. Quando bem indicado, é muito seguro, né? Só pra... Não, claro, assustar. quando tem que fazer, Não a gente assustar, fala, tem que porque- fazer. Isso. É como a gente deveria, acho que, lidar com todos os exames. A gente só deveria pedir exames quando a gente tem uma suspeita, já uma hipótese diagnóstica bem E que quando vai mudar plausível, a conduta, né? geralmente. Isso. Exato. Perfeito. E terminando aqui, indo para o nosso último bloco, a gente sabe que as infecções, de forma geral, elas são as principais causas de tosse, tanto a tosse aguda, mas mesmo num cenário de tosse crônica, a gente ainda assim vai pensar em infecções. Mas num contexto pós-infeccioso, tem algumas infecções específicas, como coqueluche, como micoplasma, clamídia, que podem cursar com uma tosse mais prolongada.
quais são os sinais clínicos, de repente uma característica da tosse, que fazem vocês suspeitar dessas causas específicas infecciosas e como confirmá-las? Mesmo que posteriormente, né? Tá. É pra mim essa pergunta? Para as duas. Marília também, né? Porque pega muito paciente no consultório, assim, com a e na tosse. emergência também, né? Às vezes a gente verdade. chega já aquela criança, principalmente quando é mais novinho, eu acho mais fácil de perceber uma tosse com aquele guincho, né? No Coqueluchoide, final, né? que é mais Uhum. coqueluchoide. Aquela tosse que vai, aquele acesso que segura. A criança às vezes faz até aquela pletora facial, né? E às vezes a Vomita gente depois. vomita depois, a gente acha que é só de livro, mas acontece mesmo, Existe. né? Aí tem que lembrar de ver se tem um calendário vacinal, porque assim, tem a penta, né? Uhum. Difteria, Pertussis, hemófilis, influenza E a pertussis. e a pertussis. E Quem aí, não checou ainda pode voltar pro É, episódio de de vacinas, vacina. que tá ótimo. por aí sinal. você vai olhar se tá lá o calendário vacinal, é a primeira coisa. Porque assim, se não tem, e se a mãe fez a DTPA, Na certo? gestação. Porque se a mãe não fez, aí a chance de ser Dos mais novinhos, né, Fabiana? infectado pela Bordetella pertussis e desenvolver o sintoma mais exuberante já é maior. Porque você só considera imunizado quando tem todas as 2, 4, 6 meses, entendeu? Entendi. Então, se a mãe não vacinou, você está com seu esquema incompleto, o seu sintoma vai ser muito mais exuberante, que é o que Marília falou. Então, você pode ter a tosse com o guincho, com a pletora, mas às vezes não tem. Quando tem, é mais fácil. Aí a gente, eita, qualquer luxo, vamos tratar. Mas quando não às vezes acontece não ter. O adulto também, porque a gente tem um contato, mas como a gente se vacina, né? Lembrar que a cada 10 anos a gente tem que repetir, então a gente faz com 4, aí depois 14, 24, 34, enfim. Aí Correr a gente pro vai posto de cada saúde, depois atualizar as se contas. atualize. E aí lembrar que o adulto, por já ter um quadro vacinal, né? Na maioria, né? A gente espera, né? Tem que se vacinar. Não vai ter esse sintoma tão exuberante. Mas, tipo, Apesar de que, assim, uma criança vacinada não, assim, ainda assim pode ter, né? Qualquer luxo, só que geralmente a descrição é que seja uma tosse menos prolongada, né? Eu vi até que tem diferença de tempo, assim, entre os vacinados e os não vacinados. isso, não vacina. Assim, a coqueluche é uma tosse, chama tosse de 100 dias. Ela demora muito. E tem aquelas fases, né? Catarral, paroxística, enfim. Mas é uma tosse que ela persiste. E aí você vai tratar. E a criança, às vezes, interna, né? Contém cianose. Aí você deixa internado. Mas você faz lá, normalmente, a azitromicina. Vai ficar legal. Você vai dar alta. E a criança vai continuar tossindo. Então tem que orientar isso, né? Você tem que orientar. Porque é uma tosse persistente, sabe? Sim. Mas aí você vai ver que foi um quadro agudo, né? Aí você pode fazer o PCR para Bordetella, né? De diagnóstico também. Até, acho que fazer foi suave. no meio do ano passado, enfim, em algum momento teve um pequeno surto, assim, numa escola até, chegou pra gente um paciente e ele foi diagnosticado, fechou com o PCR, fez o PCR e aí só afastou depois na escola, né? Então, vários coleguinhas da turma também tiveram. Não é um exame simples, não faz, na maioria dos laboratórios não faz pelo plano de saúde, é particular. Então, não é tão comum, né, da gente conseguir ter acesso, mas é o um LACEN diagnóstico. faz, né? Pelo SUS você faz no LACEN. Sempre o LACEN demora a sair o resultado. Ah, entendi. Então, quando sai o resultado do LACEN, você já tratou. Porque você faz lá a azitromicina 5 dias, o LACEN demora um pouquinho. Mas, enfim, desculpa, te interromper. É importante, tem também. E aí, só pra gente ver como essa questão do cartão vacinal faz diferença, que a gente tá numa moda aí de, né, muitos questionamentos sobre vacina, e aí faz diferença sim, porque essa doença era para ser prevenível, né? Então, acaba que a gente volta a dar uns passinhos atrás aí. E com relação à pneumonia atípica também, né? A pneumonia Mycoplasma, clamídia, típica, vocês veem isso na prática? a gente vê. Ela é A pneumonia por micoplasma e clamídia, especialmente pelo micoplasma. Por que eu tô falando micoplasma? Porque ele é extremamente prevalente. Então, a gente sabe que a partir de 5 anos de idade, o pneumococo e o micoplasma, eles ficam lá. Você
pelo critério epidemiológico, tem fonte que diz que até supera o pneumococo, né? E aí outros ficam no mesmo nível. Mas isso é importante pela faixa etária, assim, as apresentações clínicas. Porque quando é numa criancinha menor, a gente chama de pneumonia febril do lactente, né? E aí você vai ver, muitas vezes, a sibilância associada, aí confunde muito. Com asma já. Confunde muito. A gente tá tratando a asma, às vezes a criança não tá melhorando. Eita, será que tem alguma coisa? Faz um azitro, melhora. Então, da tosse, né? Junto com a sibilância. Então, pode ser o caso. E aí, você, se for fazer exame de imagem, pode ter um infiltrado, que aí você confunde. Será que isso aqui é um vírus? Uma pneumonia viral? Porque ele parece mais um quadro viral, né? Aquele infiltrado intersticial perilar, assim, bilateral. Aí você fica, será que é vírus? Será que é um micoplasma? E nessa infecção do micoplasma também é uma coisa interessante. Pode vir febre baixa ou não vir. Normalmente as infecções não são graves. E uma coisa que é importante é que tem outros componentes da família doente. Porque quando você tem uma pneumonia por pneumococo, uma pneumonia clássica, você não vê todo mundo da família doente. Nem a gente pega. Porque esses germes são da comunidade e a gente já convive com eles. Em alguma situação ele pode dar doença invasiva, ou seja, pulmão, sinusite, meningite, enfim. Sim. Mas ninguém sai pegando. Mas o micoplasma, ele tem essa característica de parecer um vírus, uma virose mesmo. Sendo que aí ele tem que tratar com antibiótico. E aí você vai ver outros familiares, assim, doentes também. E aquela tosse, né, que varia. Pode ser uma tosse associada à sibilância, ou uma tosse seca, irritativa, né, no adolescente e adulto, que é mais essa outra faixa etária. Fica mais, aquela sensação de cansaço e aquela tosse irritativa. Aí você tá também autorizado a tratar com macrolídeo. Joia. Certo? Perfeito. Acho que foi isso. Vocês querem falar algo mais sobre tosse que a gente não tem abordado? Eu acho que a gente, diante de tantas discussões, é importante a gente entender que tosse é um lugar para, de preferência, tratar no consultório, não na emergência. Né? Porque na emergência a gente não consegue fazer 30 minutos de anamnese, de investigação. Então, muitas vezes, os profissionais na emergência acabam procurando resoluções, né, mais práticas. E isso dificulta, porque quando a gente volta para o consultório, eita, fez isso, né? Aí vai investigar, então tá com tosse persistente, marca uma consulta, né? Para poder conversar, explicar, pensar nesses diagnósticos diferenciais para a gente ter uma boa condução e não ser apagando incêndios, né? Eu também costumo falar muito isso com os pacientes, porque eu também trabalho em urgência e em consultório. E assim, por exemplo, no consultório a gente tem muito mais disponível um exame de naso, por exemplo, no contexto de uma criança que também tem um quadro de ronco, também tem um quadro de respiração oral, de uma rinorreia persistente, que a gente tem que ali investigar aquela adenoide. Poxa, a gente já pode fazer o exame na mesma hora. Então, assim, eu sempre explico, tosse persistente, na verdade, qualquer queixa, né? Isso. Quando ela tá um pouquinho mais prolongada, o melhor lugar para você estar investigando é realmente no consultório. Com certeza. E às vezes na urgência, o melhor que a gente pode fazer é orientar, né? Isso, exatamente. Assim, muito melhor do que passar um remédio como um teste, assim, atirando para qualquer lado, né? Ou fazer um teste que você não vai reavaliar, porque no plantão você passa e não sabe nem no que é que deu. E aí evitar, assim, pegando esse gancho aí, lembrar que a tosse, ela vai vir especialmente por doenças infecciosas. Aí, dentre doenças infecciosas, lembrar dos vírus. Perfeito. Então, sendo vírus, vai ficar bom. E sendo vírus, não prescrever antihistamínico, não prescrever mucolítico pelos fatos que a gente falou aqui. E orientar a lavagem nasal, minha gente. Acho que a gente tem que fazer esse lobby aqui de lavagem nasal sempre. E aí, não sendo isso, você vai pensar nas causas bacterianas, que vem em segundo lugar. Aí, se for o caso, você vai tratar com antibiótico, certo? Aí, lembrar também, a depender do padrão, pode ser uma asma. Aí, você pode também iniciar, não precisa mandar para o pneumologista, certo? Então, todas as asmas, você vai iniciar o tratamento, você pode começar e você pode manejar, tá certo? Então, lembrar disso. E se as pessoas tiverem essa consciência, já vai ajudar bastante. Perfeito. Tanto o fluxo de emergência, quanto de assistência ao paciente. É verdade. Eu acho que são tantos diagnósticos possíveis que acaba confundindo um pouco até o médico que vai atender ali aquele paciente. Mas eu acho que esse resuminho que tu fez foi maravilhoso para realmente ter
fluxograma na sua cabeça, né? Na hora de atender um paciente com tosse. É, exatamente. Diz então para nossa audiência como é que eles podem achar vocês. Vocês têm algum trabalho no Instagram? Onde é que a gente pode encontrar vocês? Eu atendo no consultório, né? Então eu tenho o Instagram lá, tem o link para marcação. O Instagram, eu digo? Doutora É doutora Marília Dantas. Joia. E o seu, Fabi? Então, eu Gabriela gosto Profano. muito do SUS. Gosto muito da parte de ensino. Então, meu dia a dia é mais voltado para isso. Mas eu atendo num consultório particular, no Hospital Português. Aí vocês podem achar através da página Inspirar Infância. Joia, perfeito. Inspirar infância, né? Infância. Infância. A gente vai colocar também na descrição o link para encontrar as meninas. E é isso. Se você acompanhou a gente até aqui, aproveite e olhe os outros episódios que a gente citou aqui, né? Sobre refluxo na infância, sobre vacinação também, que estão muito especiais. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada Foi pelo maravilhosa essa convite. conversa. Foi bem rica. E já vamos marcar a próxima. Combinado. Amei. Se deixar que eu falo até amanhã, já anotei. Obrigada pelo convite. Sejam sempre bem-vindas. E se você gostou desse episódio, eu te convido a conhecer a nossa plataforma Dr. Hub, um hub de soluções criados para facilitar a sua atualização médica, 100% voltados para a prática e que te ajudam a tomar decisões mais seguras e baseadas em evidência.